Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Amém. Certo? Então, como é que eu entro agora? Não sei. O que eu faço? Vou fazer o que mesmo? Eu fiquei meio sem chão. É básico eu deixar a pessoa com vergonha. Agora alguém me deixar. Mas amém. Vamos lá. Queridos, João capítulo 4, vamos falar algo muito especial. A leitura de hoje foi em Mateus, e de fazer discípulo, né? Mateus 28, mas nós vamos em João, capítulo 4, e nós vamos falar algo. Quer ver como é que o Greicinho, ele é pau para toda obra mesmo? Vai lá e volta aqui para mim, por favor. Ele é pau para toda obra. Esse menino é uma bênção mesmo. Queridos, nós vamos falar sobre o maior missionário, e para mim, para você, para nós, qual foi o maior missionário da Bíblia? Jesus. Ele foi o maior missionário, ele foi o maior exemplo, e ele ainda continua sendo, porque ele está em nós. Amém? Queridos, essa igreja, literalmente, eu só fui membro de 2 igrejas, então a igreja que nós congregamos lá em Cachoeiro, ela era uma igreja de muito amor. Já fizemos algumas casas e estão terminando uma lá, do irmão Zé Alnova. Um exemplo, o obreiro mais antigo da casa. Estão terminando uma casa lá também. E de pastor, eu sempre falo com a Leide, a minha família, nós estamos bem calçados. Quando a gente vai lá, a gente tem um pastorzão, e aqui nós somos pastoreados por um pastorzão. Então, também é pastora, tá, pastora? A senhora também. Então, a gente vê o amor dessa igreja em tudo que faz. Chegando agora do retiro, a gente vê uma equipe da cozinha que não se contenta em ficar só na cozinha. Ela vem para se curar jovem, ela vem para, se o capeta se manifestar, ajuda. Então, é um conjunto. A igreja, essa igreja, em si, a gente sempre conversa, estamos sempre falando, é uma família. Literalmente, a gente consegue sentir dor de irmãos. A gente consegue se compadecer com irmãos. A gente consegue ser como uma família mesmo. Até mesmo se brigar como família. E também aprende a se perdoar em família. Então, mas isso é o exemplo de Jesus nessa igreja. O exemplo que Jesus nos ensinou em cuidar um do outro, em se preocupar um com o outro, em quando alguém vir chorar para você, você ter uma palavra de ânimo. Eu estava essa semana orando ao Senhor, e eu lembrei de uma palavra de uma missionária Serrati, esposa do pastor Mário. O pastor Laércio foi pastoreado por pastor Mário, e por um curto período, nós também fomos discipulados por um pastor, e o nome dele era pastor Mário, e a pastora Serrati, ela falou que eu iria sair de Cachoeiro, eu iria mudar para o sul do país, e do sul do país nós iríamos para a Europa, e da Europa nós iríamos para os Estados Unidos encerrar nossa vida, minha e da Leidiane, nos Estados Unidos. Nós iríamos para o sul e teríamos uma empresa, e nós iríamos legalmente para a Europa e legalmente para os Estados Unidos. E ela falou assim: você vai sair daqui, você vai voltar para onde você está, e você vai passar um tempo de aprendizado. Você não vai subir no púlpito por um tempo. E quando você chegar no sul, se prepare, porque você vai subir por muito tempo. Por muito tempo eu me escondi, por muito tempo eu parei, e essa semana eu chorei muito, e hoje a pastora veio orar por mim ali, e me veio um flash de tudo que aconteceu na minha vida. Queridos, o maior missionário é aquele que alavanca a vida de pessoas. É aquele que pega na mão e encoraja as pessoas. Talvez você olhe e você fala que a probabilidade dessa pessoa é remota, mas Deus quer te usar, Ele quer te mostrar a visão em vidas, em testemunhar na vida de pessoas. Ainda que talvez você olhe para um e fale assim: impossível essa pessoa sair daqui, porque a minha possibilidade, da minha esposa, em sair de lá, de Cachoeira, e vir para aqui, ela era quase zero. Por quê?
Nós temos nossa casa, nós temos a nossa vida, nós temos o nosso trabalho, por que sair? Mas Deus tem um propósito na palavra dele. Queira você ou não, Deus te tira da onde você está com uma razão. Em breve você vai entender o que é esse processo. Amém? João capítulo 4, versículo 1 até o versículo 8. Diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Eu tenho um tema para essa mensagem que diz bem assim: Jesus, um missionário por excelência. Nós precisamos entender o que é missionário e o que é excelência. Missionário é o id, é pregar, é fazer, é ensinar. E excelência é o Espírito Santo te capacitando a fazer isso com amor. Entenda que eu preguei aqui duas quintas-feiras e eu falei o coração segundo o rei. É quando você arde por algo a fazer o que Deus está mandando. E querendo você ou não, aquilo arde no seu coração. Aquilo te impulsiona a você abraçar alguém. Aquilo te impulsiona a você fazer algo. Nós ouvimos algo, ontem um testemunho lá no retiro, que um irmão falou que semana passada ele estava num lugar e ele deixou de dar um abraço em alguém e ele ainda não conseguiu dar um abraço àquela pessoa e falar o que Deus mandou falar, e aquilo corroeu ele durante a semana toda. Isso é um peso. Isso já aconteceu comigo, talvez já aconteceu com você. E ser um missionário não é fazer o que você quer, é fazer o que Deus tem para você fazer. Aleluia. É você fazer o que Deus te ordena a fazer. Deus não te obriga, mas Ele te dá a ordenança. Ele é Pai, Ele é Criador, e Ele é o exemplo de missão. Ele se abstém de tudo, Ele abre mão de tudo para fazer o que Ele tem necessidade de fazer por cada um de nós. Você como pai, você como mãe, você consegue ver o seu filho passar qualquer luta e virar as costas? Sim ou não? Não. A dor do seu filho, por mais que seja ele grande, velho, passou dos 30, já foi, já viajou, já voou, mas passar um dia das mães, longe dele, como eu ouvi uma mãe falar essa semana, e aquilo me doeu, dói para uma mãe. Porque por mais que é um filho formado, por mais que é uma filha formada, está longe da sua mãe. Esse é o amor de Deus para conosco quando nós estamos longe da presença dele e nós distanciamos ainda mais pessoas distante dele. Lembre-se que quanto mais perto nós estamos de Deus, mais perto nós trazemos pessoas para perto de Deus. Nós somos um imã espiritual. Quanto mais negatividade nós trazemos, mais negatividade nós empurramos para as pessoas. Talvez se o pastor começasse aquela obra ali com o irmão Antônio, o pastor Fabrício desafiando para levar o campo missionário lá, os líderes de missão, e talvez se os líderes de missão falassem assim: isso é impossível, pastor, isso é doido, não tem como fazer isso, e começa a empurrar a negatividade, começa a empurrar as palavras negativas, o coração começa a se afastar daquilo, começa a se afastar do projeto, e as coisas não começam a acontecer. Jesus, ele não importa com o processo que ia acontecer nessa história que nós vamos compartilhar por alguns minutos. Ele se importa com o coração daquela mulher que precisava ser mudada. Ele se importa com a salvação daquela aldeia, daquela cidade, daquela localidade através daquela mulher.
Entenda que o Gleicinho veio sozinho e ele trouxe 2. Entenda o pastor Fabrício e a pastora Heloísa começou com jovens aqui, porque eles são líder dele. Começou aqui com 3 jovens, certo? Eu lembro que pela história é o Daninho e mais alguns ali, certo? E hoje já passaram de 50, estão indo embora aí. Já estão fazendo filhos e já estão indo embora. Lembra que a positividade, queridos, no reino de Deus é um imã de atração para a glória de Deus. Amém. O que você tem feito e tem falado? Jesus foi o missionário. Ele não foi um missionário. Ele foi o. Ele batizava sem colocar a mão. Os seus discípulos pegavam a caminhada com ele. Era basicamente o pastor Laércio ser o nosso exemplo aqui. E ele começa a fazer, e a gente aprende aquilo, é impulsionado pelo Espírito Santo, e o pastor Laércio já vai lá na frente, nós estamos aqui atrás fazendo o que ele começou. Isso é missão, é continuar o que alguém já começou, e sem deixar parar. É como até aquela brincadeira, sem deixar a peteca cair. É o campo missionário, é a gente continuar o que alguém já começou lá atrás. E cada vez mais com essa modernidade que nós temos com redes sociais e tudo, é alavancando cada dia mais para frente. Pregava, curava, ensinava e apontava a salvação, sendo ele mesmo o Salvador. Você imagina ele sendo Jesus, ele senta, conversa, aponta tudo o que está acontecendo com aquela pessoa, diagnostica tudo. Como homem, e apontando ele como Salvador. Porque às vezes nós entendemos e nós pensamos que Jesus estava conversando com aquela mulher e estava fazendo um raio-x da vida dela, 100% Deus. Não, ele estava conversando humanamente falando. Ele se compadeceu da dor dela e o Espírito Santo revela o que estava na vida daquela pessoa, na vida daquela mulher. Porque ele quer nos ensinar que a mesma autoridade que foi dada sobre ele é sobre nós, pelo Espírito Santo. Amém. O que aconteceu ontem, ali no retiro, a Heloísa, ela pega o microfone, o Ministério do Louvor começa a cantar, começa só a ministrar, o Gleicinho no teclado só deu o primeiro toque, a Heloísa só deu uma vibrada, o pastor Fabrício deu outra vibrada de cá. A glória desceu, que era ali para... ia ter dinâmica depois. Dinâmica por quê? A dinâmica foi o Espírito Santo dentro daquele lugar. Foram 3 horas de glória. 3 horas de glória. A cozinha parou o que estava fazendo. Eu vou cozinhar nada, eu vou cuidar. Jovens sendo literalmente tocados pelo Espírito Santo. Aleluia. Foi uma missão impactante, cansativo, exausto, mas recompensador. Teve ali cura, transformação e eu creio em salvação em nome de Jesus. O versículo 9 diz assim, 9 até o 14. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus que está pedindo, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe daria. Você teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Eu imagino a cena, Jesus sentado, cansado, com sede, agora ali,
Jesus gostava de desenhar, rabiscando o chão, conversando, olhando para aquela mulher com vergonha, Jesus olhando dentro do olho e desenhava, talvez estava desenhando o rosto dela e conversava, e ela com vergonha, tímida, e Jesus mostrando para ela quem ele era e quem ele estava representando. Queridos, você e eu, nós precisamos mostrar para o mundo quem nós somos, quem nós representamos. Aleluia. Quem somos nós? É maravilhoso quando nós entramos no nosso quarto e oramos, mas a glória de Deus é manifestada em nós na sociedade. É ali que nós mostramos, é ali que eu olho para um irmão e ele vem para mim com qualquer olhar que eu não posso, mas eu olho para ele e falo assim: eu não posso, mas o que está em mim, se entrar em você, pode tudo. Nós precisamos entender que nós não somos madeira vazio, nós somos vasos cheios, transbordando, e precisamos estar cada dia mais cheios. E como nós vamos conseguir? Em um livro, o pastor Kenneth Livre vai dizer bem assim: o lugar mais seguro da terra está na comunhão. O lugar mais seguro da terra não está orando, pastor. E esse livro eu te presto aí para o senhor ler. O lugar mais seguro da terra não está no monte orando. O lugar mais seguro da terra está aqui. É um apoiando o outro, que incentiva muitos e alcança milhares. Aleluia, Jesus. Uma andorinha sozinha, ela não faz verão, e um enxame atrai uma multidão. Nós precisamos entender que sozinho nós não vencemos. É por isso que nós estamos na batalha, na luta do dia a dia. Jesus não precisava parar ali para conversar. Jesus ele não precisava falar que ele estava com sede, porque a resistência de Deus nele era muito grande. Mas ele precisava mostrar para ela quem ele era como homem cheio do Espírito Santo, para que ela possa ser um dia. Eu e você precisamos entender que às vezes a distância que nós temos de uma pessoa experiente, ela está muito longa para alcançar aquele nível de sabedoria, mas a nossa distância para alcançar o nível de intimidade que aquele homem teve para chegar lá está perto da gente. Basta a gente se aproximar. Meu pedreiro essa semana falou que aprendeu comigo algo essa semana que em 44 anos ele nunca tinha aprendido. Falou o quê, Ju? Você conseguiu acalmar um leão dentro de mim, que ninguém nunca conseguiu acalmar, com uma conversa. Aí eu falei assim: Léo, entenda uma coisa, ninguém é tão velho que não tenha o que aprender, e ninguém é tão novo que não possa ensinar. É o Espírito Santo que trabalha na nossa vida. Aleluia. Quantas pessoas perto de mim, perto de você, já pensaram em desanimar, e eu e você encorajamos: vamos conseguir, e vamos vencer junto, e está caminhando até hoje. Mas quantas pessoas também chegaram perto de mim, perto de você, precisando de uma palavra, e nós não tínhamos uma palavra, e hoje não estão mais caminhando com a gente. Faça uma reflexão. É doído, mas é o campo missionário na nossa vida. Talvez nós achamos que o campo missionário é lá, é aqui, queridos, dentro da gente. É aqui. A maior luta em nós fazermos missão é aqui, com o nosso testemunho, para nós podermos ir lá longe. Sabe? É aqui que começa. É o nosso forjar, é o nosso íntimo de amor por quem está próximo, para nós alcançarmos quem está longe. Daí, ter um diálogo com um irmão para ganhar o coração dele, apresentar Jesus para ele. Jesus se apresenta àquela mulher. Lembre-se que sem comunhão não há consagração. Sem comunhão não há revelação. E sem comunhão não há intimidade. Tudo se começa na mesa de comunhão. É tomar um café com esse irmão que você quer conquistar. Não só basta só por rede social uma mensagem, é estar aqui, ó, colado, é sentir o corpo dele, é sentir o cheiro dele, é sentir o amor que ele tem, é transmitir o seu amor por ele, apresentando Jesus para essa pessoa. O impacto vai começar a acontecer. Não é só falar que lá é muito bom, não, leva ele até lá para ele sentir a glória lá naquele lugar. Apresenta esse Jesus.
2, versículo 15 até o 19. A mulher lhe disse: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar. Quantas curiosidades eu e você já geramos em pessoas do que Deus tem feito na nossa vida? Pai, eu vou colar com isso aí, porque o que está acontecendo na vida do Javier é muito louco. Eu estou curioso para saber. Deixa a pessoa curiosa. Traz pessoas para aqui, para se sentir essa curiosidade, para perto de você. Como é que você consegue tanta coisa assim? Como é que você consegue sorrir mediante a tempestade? Como é que você consegue ficar alegre com isso tudo que está acontecendo? Como é que você consegue orar com isso tudo? Como é que você consegue? Deixa as pessoas curiosas. Começa a apresentar através da sua curiosidade delas. Como é que pode? Pastor Fabrício passa por isso, Ivan. Como é que pode? Querido, é Jesus. Mas como que é esse Jesus? Aí deu a entrada. Já aconteceu isso com alguém? Sério? Da curiosidade gerar um papo, um lero, porque comigo já aconteceu. Nós fizemos o propósito ano passado, eu e a Lei, de ganharmos 2 vidas e batizarmos até o final do ano. Com a curiosidade, nós batizamos uma e a outra veio. E eu creio que esse ano vai. Mas com a curiosidade do que poderia acontecer na vida das pessoas. Jesus gerou essa curiosidade. Vamos para o 16. Ele disse: vá, chama o seu marido e volte. Aí começa a revelação, a transformação. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que vive, o que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Olha o que eu escrevi aqui. Devemos ensinar que Jesus irá convencer e mudar o coração. Ele nunca vai expor o seu pecado. Ele irá te convencer. Jesus, ele não grita para ninguém. Ele está tendo um tete a tete com ela. Um papo aqui está mostrando: ó, você peca aqui, você erra aqui, você está fazendo, mas eu não vou contar isso para ninguém. Só se transforma, só muda, só se relaciona mais comigo, tenha comunhão, os seus pecados estão perdoados a partir de agora. Mas olha, o que eu vou fazer com você é uma transformação de dentro para fora, porque eu estou vendo o Espírito que está em mim vai pousar sobre você. E eu estou vendo o que está acontecendo. E outra, não vai ficar só em você, vai ser na cidade toda. Aleluia. Entenda, querido, Jesus, ele não quer que o seu pecado seja bufo. Confesse a ele, chame o irmão, peça força para você vencer. Ele irá te convencer do seu erro e te fortalecerá para os seus acertos. Olha o que acontece. Convencer alguém a admitir um fato por meio de razões ou argumentos bem fundados. Jesus sabia do íntimo do coração dela. Ele nos conhece no íntimo. No diálogo, não tente esconder nada dele. Ensine que num diálogo com Jesus, você nunca esconde nada, e sim abre o seu coração. Ele não é condenador, ele é salvador. Aleluia. Quando você entrar no seu quarto, no seu lugar secreto, num lugarzinho só você e Deus, conta tudo para Ele, chora tudo para Ele, murmure tudo para Ele, resmungue tudo para Ele. É muito ruim, queridos, é muito ruim. Para mim, não sei para você, é muito ruim você se relacionar com alguém que essa pessoa só tem palavra negativa. Você chega perto dela, é uma desgraceira a vida dela. E que tá, e que deu, e que foi, não sai bênção. Queridos, você é o ímã do que você fala. O pastor Fabrício falou esse dia, uma quinta-feira. O que você fala, você está chamando mais. Se você falar que seu casamento é bênção, e bênção é muita bênção. Se você falar que ele é mau, ele vai ser cada dia pior. Você é o condutor do que você quer para a sua vida. Depende de você.
O que nós entramos no quarto, o que nós fazemos no nosso secreto, é desabafar tudo para chegar diante da sociedade forte. É ali que nós vamos encarar o leão, Ivan, do dia a dia. Ivan, como é que está a sua vida? Está na bênção. Você sabe como é que está por dentro. Deus sabe. Mas é essa força aí. Rapaz, o Ivan passa por isso, passa essa luta, enfrenta isso aqui. Ninguém consegue. Dentro de você, Deus sabe, porque você já chorou com ele. O pastor já sabe como é que você está. Um amigo já sabe. Maiara já sabe. Mas as pessoas vão olhar para você e dizer, esse Ivan aí passa por isso, eu quero ser igual a esse cara. Como é que você faz isso aí, Ivan? Como é que você faz, Ivan? Com Jesus. Tem uma canção linda do cantor cristão da harpa que diz bem assim: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, possuirei contigo. Mais forte. É grato servir a Jesus, levar a luz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Nós vamos entrar, eu e o senhor. Pronto, fechou. Nós vamos fazer aqui um do lado e do outro. Queridos, apresente o resolvedor dos meus e dos seus problemas para os seus irmãos, para os seus amigos. Você vai ser próspero, nós seremos prósperos quando nós entendermos que nós não vivemos neste mundo para a eternidade. Nós vivemos neste mundo de passagem para alcançar a muitos que irão conosco para a eternidade. Amém. Olha o que essa mulher está passando. Já teve vários que não era dela. E o que ela está não é dela. Ela morre de vergonha. Podemos dizer uma prostituta. Não tem um nome. Está passando vergonha, uma humilhação. Agora vem um homem que ela nunca viu, cheio de autoridade. Fica tranquila. Eu não vou expor o seu pecado. Mas eu quero te encher agora. Eu quero transformar o seu caráter. E você vai entrar naquela sociedade e vai ser uma bomba nas minhas mãos. Começa a partir de hoje, queridos. Eu e você ser essas pessoas que alavancam o ministério de muitos, que atrai para perto e impulsiona para a glória. Seja um agente de milagre na vida de pessoas. Versículo 39, por favor. Pregue e ensine que quando Jesus te transforma, Ele vai te encher do espírito de temor. Temor a Deus. Refere-se ao medo ou um sentimento de respeito, reverência e submissão a Deus. E você será usado para alcançar muitos outros corações. Olha aqui. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Não, mais forte. Pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Quando nós confessamos o nosso pecado, aquela culpa que nos prende, e nós recebemos essa cura dentro da gente, qualquer pessoa que vier te acusar já não vai te atingir mais, porque o meu e o seu pecado é resolvido na cruz. Nosso pastor fala sobre isso. Toda ceia ele fala a mesma coisa. Se o seu pecado te atrapalha a cear, tem alguma coisa de errado, porque o nosso pecado é resolvido na cruz. Se arrependa, tenha compromisso com Deus, cuidado para não pecar, e assim você coma, sente na mesa. Essa mulher agora ela olha para a pessoa, amor, e fala bem assim: olha,
Aquele homem lá, ele me revelou, que vocês tudo sabem. Agora uma coisa, isso não me envergonha mais não. Porque o Espírito que está nele entrou dentro de mim, me encorajou e agora eu sou uma glória lá, Senhor. Mas você é isso, você é aquilo, você não pode. Não, eu era. Agora eu sou de Deus. Eu sou dele. Eu sou do Salvador do mundo. Gerou uma curiosidade na cidade. Mais ou menos ali uns 15 mil habitantes. 15 mil habitantes a mulher alcançou no testemunho dela. Pensa se a mulher era famosa. Agora você imagina a fama que essa mulher tem na mão de Deus. A mudança de caráter na vida dessa mulher. E para eu concluir, um bom diálogo vai gerar uma excelente conversão e vai gerar um impacto da sociedade. Aleluia. Quem dialoga, quem tem diálogo, quem conversa, quem se relaciona, quem tem intimidade com pessoas, quem gera transformação na vida das pessoas através da sua comunhão, é um agente de milagre, é um agente de conversão e vai gerar um impacto na sociedade. O que mais me dói no ministério é eu ver pessoas, é eu ver líderes que pessoas não amam. Aqui não tem, graças a Deus, toda a nossa liderança é amada pelos seus liderados. Desde as crianças, pela tia Taíca, até o irmão Antônio, com o diaconato. Ô tio irmão Antônio, te joguei lá em cima no velho. Mas não, brincadeira. Mas a gente vê o amor, e aí chega no nosso pastor. Por quê? É o reflexo de Deus na vida dele. Se nosso pastor não fosse um pastor amoroso, dificilmente a nossa igreja era uma igreja amorosa. Chega um cara aqui ontem, que está há anos no ministério, e ele chega ontem aqui, começa a se relacionar, se sente da casa, já vai pescar, já vai se relacionando, já vai porque gosta da igreja, e vai se mudando. Vem um casal lá da Colômbia, vem congregar aqui, pensa em sair daqui, Javier? Fala que pensa. Pensa em sair daqui, Javier? Gosta tanto da igreja que mora na casa do pastor. Não, alugado, tá? Não. Gosta tanto da igreja que mora ali. Queridos, seja o transmissor. Começa a orar hoje para ser um grande missionário para pessoas que estão à sua volta. Eu tenho um mal que é bom. Eu não consigo ficar parado. Aí eu vou ver lá no retiro, eu dou até trabalhar, eu não paro. Eu estou aqui, eu estou ali, eu rodo, eu fico observando e eu consigo ver nos olhos da pessoa, quando a pessoa está sentindo algo, está precisando de algo, está sofrendo por algo ali, está meio que angustiado, e eles também são assim. Começa a pedir a Deus a partir de hoje, para que você não seja um mimizento. Que está tudo errado, que deu problema aqui, para de reclamar e começa a agradecer. Para de murmurar e começa a exaltar o nome de Deus. A murmuração não vai resolver o nosso problema. Domingo, quinta-feira, o pastor trouxe uma palavra aqui e ele falou assim, a pastora falou, quinta-feira, meu Deus, esse ambiente aqui ficou tomado, não podia acabar, foi muita glória. E a pastora falou bem assim, a situação da sua vida não é o governo que vai mudar, a situação da minha e da sua vida quem vai mudar é Jesus Cristo. E é isso, querido. Vamos sair daqui hoje de cabeça erguida. Não adianta eu questionar para a sociedade. Eu questiono para Deus e exalto o nome dele na sociedade. Se eu tiver que reclamar qualquer coisa como filho, eu vou reclamar só com ele. Deus, o que você deixa isso acontecer comigo? Pode falar com ele, ele não vai brigar com você. Mas ele vai te mostrar claramente por que isso está acontecendo. Já aconteceu comigo. Ele vai te mostrar, olha, Júnior, está acontecendo isso porque você vacilou nisso. Você pecou nisso. Você errou nisso. Agora não erra que não vai acontecer. Os maiores problemas da nossa vida, quem causa somos nós. Pela nossa desobediência. Para eu encerrar, você sabe por que você tem cárie no dente? Sabe por quê? Sabe por quê? Por causa do seu pecado.
É proibido pela odontologia. Tem algum dentista aqui? Não, ainda não. Pega, que é uma profissão boa, tá? É proibido pelos dentistas chupar a bala. Quem chupa a bala aqui? Pronto, pegou. Não, de novo. Quem chupa a bala aqui? De Orkut ainda. Querido, bala é tão terrível. Ô, Nandinho, eu vou contar. É meu, não é seu não. Rapaz, eu fui fazer uma entrega, eu e Nandinho, lá em... Como é que é o nome do lugar lá? Braz Norte. Lá em Braz Norte. Aquela bala, a push-push, entende? Sabe o que é? É push-push, né? Puxa-puxa. Aquilo não é de Deus. Aquilo foi o capeta que inventou. Arrancou uma obturação minha. Eu mastiguei a obturação. Eu falei com o Nandinho, falei assim, Nandinho, isso vai me arrancar alguma coisa, está colando, velho. Você chupou, Nandinho, eu também? Ela não foi, senão ia dele também. Rapaz, veio a obturação, veio no dente, veio naquela trenha. Fui pro dentista, o dentista, o que você arrumou, meu filho? É uma bala endemoniada. Vocês já perderam, vocês estão rindo, vocês já perderam a obturação do outro também, né? Queridos, aprenda. Brincadeiras à parte, mas é verdade isso, tá? Aprenda uma coisa. O nosso pecado, ele nos causa dores. Mas o nosso arrependimento nos traz restauração. Ninguém vai ensinar se não errar. O sábio aprende com os erros dos outros. E o inteligente aprende com os seus próprios erros. E o burro cava todo dia errando. Eu oro a Deus para que eu aprenda com os erros do pastor Laércio, do pastor Fabrício, do pastor Jair, do tio Ademir. Não quero que ele erre, não quero que erre. Eu quero aprender com os erros dele. Porque eu não quero errar. Não quero cometer essas falhas. Se coloque de pé para parecer que está acabando, como disse o pastor Cristiano já. Eu quero desafiar o Ministério de Louvor, que eu sou desses, que o Giovanni e a Alice gostam. Cadê? Giovanni, levanta a mão. Giovanni precisou sair. Então, vem cá o Ministério de Louvor, por favor. Leide está aí, pastora. Acho que daqui a pouco vem. Vem cá, não, por favor. Nós vamos cantar uma canção. Eu quero desafiar a fazer algo muito bom, pastor. Só mais um tempinho. Eu quero desafiar algo muito bom da parte do Senhor. Nós vamos, se puder, cantar uma canção. Se não puder, amém também. Eu quero convidar os pastores para vir aqui à frente. E eu quero dizer para você algo muito especial, muito bom. Aprenda a enfrentar as suas lutas de frente. Aprenda que nós venhamos aprender a enfrentar elas de frente. É como um bom soldado. É a gente sair de casa com o peito estufado, o coração doendo, a cabeça doendo de preocupação, mas crendo que a resposta é certa, é garantida. O Senhor, Ele não quer pessoas que se dizem valentes, mas que são covardes. Ele quer pessoas covardes diante dele, mas que são valentes na sociedade. Como assim, irmão Júnior? Pessoas que falam, Senhor, o Senhor sabe como que eu sou, tá? Eu sou medroso, eu tenho medo, mas se o Senhor vier sobre mim e me abraçar e me der força, eu sou um valente para enfrentar essa sociedade. Queira o inferno ou não, eu vou conseguir vencer. Como foi com essa mulher que teve um diálogo com Jesus, teve uma transformação. Nós vamos cantar agora uma canção. E se você quiser receber uma oração, receber uma unção de ousadia, uma unção de coragem, uma unção que vai acabar o mimimi da sua vida, as desculpas, aquele que eu não consigo, que eu não posso, que eu não vou dar em nada. Você vai receber uma unção hoje, uma coragem diferente. Você vai sair daqui e você vai enfrentar o seu dia a dia, como essa mulher fez, sem vergonha de nada,
e com coragem para tudo.